Olá, pequeninos! Vocês estão preparados para mais uma história? Espero que sim! A história de hoje é Branca de Neve e os 7 Anões. Era uma vez um rei e uma rainha, jovens e bonitos. Em um dia de inverno, enquanto a neve estava caindo, a rainha estava costurando na janela do castelo, que era preto de ébano. Enquanto ela estava costurando e assistindo os flocos de neve caírem do lado de fora, ela espetou o seu dedo em uma agulha. 4 gotas de sangue caíram na neve. As gotas vermelhas pareceram tão bonitas na neve branca, então a rainha disse: "Eu daria tudo para ter uma menina com a pele tão branca quanto a neve, com os lábios vermelhos como o sangue e o cabelo tão preto quanto o ébano." Passado um tempo, a rainha deu à luz a uma menina que se parecia exatamente com o que ela havia desejado. Tinha a pele branca como a neve, a boca vermelha como o sangue e os cabelos pretos como o ébano. Os seus pais a chamaram de Branca de Neve. A rainha morreu logo após de dar à luz a Branca de Neve, e algum tempo depois o rei se casou novamente. A rainha era muito bonita, mas também muito arrogante. Ela não admitia que ninguém fosse mais bonito do que ela. A rainha tinha um espelho mágico, e toda vez que ela olhava para ele, ela perguntava: "Espelho, espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu?" "Minha rainha, tu és a mais bela de todas." A rainha sorria, porque sabia que o espelho não podia mentir. Mas a Branca de Neve estava crescendo e ficando cada dia mais bonita. Parecia um raio de sol. E um dia, a rainha perguntou ao espelho novamente: "Espelho, espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu?" "Minha rainha, tu és tão bela quanto um dia ensolarado." Mas Branca de Neve agora é a mais bela de todas. Ao ouvir aquelas palavras, a rainha se encheu de ódio e não conseguia encontrar sua paz dia ou noite. Certo dia, ela chamou um servo leal e ordenou que pegasse Branca de Neve e a levasse para a floresta, e fizesse ela desaparecer para sempre. O servo levou Branca de Neve para a grande floresta nos arredores do reino. O servo teve pena dela. Ele disse: "Querida menina, fuja, pois a rainha quer que eu te mate. Fique longe das feras que andam pela floresta." E o servo saiu. A Branca de Neve foi deixada sozinha na floresta. Assustada, começou a correr o mais rápido que podia. Ela correu por um longo tempo, até chegar a uma casinha muito pequena. Todos os objetos eram pequenos e delicados, que era uma delícia de se olhar. Em uma mesa coberta com uma toalha branca havia 7 pratos pequenos, e ao lado de cada prato uma colher pequena, um garfo pequeno e uma pequena caneca de prata. Tinha 7 pequenas camas com lençóis brancos. Branca de Neve estava com muita fome, que deu uma mordidinha em cada prato, pois não queria comer toda a comida de um dos donos da casa. Se sentindo muito cansada, Branca de Neve tentou dormir, mas nenhuma das camas era grande o suficiente para ela. Uma era muito longa, a outra era muito curta, e apenas a última cama deu certo em seu tamanho. Branca de Neve foi para a cama e adormeceu. Quando anoiteceu, os donos da casa voltaram. Eles eram 7 anões que costumavam escavar em busca de ouro e outros materiais nas profundezas das montanhas. Acenderam 7 velas, e quando puderam ver novamente, perceberam que um estranho havia entrado em sua casa. Os anões correram em direção às suas camas. Quando o último anão se aproximou de sua cama, ele viu Branca de Neve dormindo. Os 7 anões estavam maravilhados com a hóspede que estava dormindo na casa deles. Os anões a deixaram continuar dormindo na cama. De manhã, a Branca de Neve abriu os olhos e, quando ela viu os 7 anões, ficou muito assustada, mas os anões eram amigáveis. Então Branca de Neve contou tudo o que tinha acontecido, que tinha sido abandonada na floresta porque a rainha não queria ela no castelo. Então os 7 anões a disseram que ela poderia ficar morando com eles. Enquanto isso, convencida que era a mulher mais bonita do mundo, a rainha perguntou novamente ao espelho: "Espelho, espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu?" "Sim, minha rainha, existe. Branca de Neve é a mais bela de todas." Ao ouvir isso, a rainha começou a tremer de raiva. Ela então entrou em uma pequena sala e fez uma maçã envenenada. A maçã era linda. Metade dela era branca como leite e a outra metade era vermelha e envenenada. Quem mordesse a maçã cairia em um sono profundo. A rainha vestiu-se de velha e seguiu a estrada pelas 7 colinas, para chegar à casa dos 7 anões. Ela bateu na porta, mas Branca de Neve colocou a cabeça para fora da janela e disse que não podia deixar ninguém entrar. "Não tem problema,
Eu vou vender as maçãs para outra pessoa. Mas enquanto isso, tome uma maçã de presente. Branca de Neve disse: Não posso pegar, não tenho permissão. A rainha disfarçada de velha disse: Você está com medo de que seja envenenada? A rainha disse: Olha, eu vou cortar a maçã ao meio, e você pode pegar essa parte vermelha enquanto eu fico com a outra, meu bem. Branca de Neve queria dar uma mordida na maçã, e vendo aquela senhora morder o outro lado, ela estendeu a sua mão para fora da janela e pegou a parte envenenada. Assim que ela mordeu a maçã, ela caiu em um sono profundo. A rainha correu de volta ao palácio, e quando chegou lá, ela perguntou novamente ao espelho: Espelho, espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Rainha, tu és a mais bela de todas. Só assim a rainha má ficou realmente satisfeita, acreditando que daquele momento em diante ninguém poderia ser mais bela do que ela. Quando os anões voltaram para casa à noite, encontraram Branca de Neve no chão. Por 3 dias os anões choraram e ficaram arrasados por não terem sido capazes de proteger Branca de Neve. Os anões, vendo que as bochechas de Branca de Neve estavam curadas, decidiram deixá-la no topo de uma montanha deitada sobre uma rocha, para que todos passassem pudessem ver sua beleza. Um príncipe passou por lá e viu Branca de Neve e toda a sua beleza. O príncipe se aproximou imediatamente e pediu para os anões que o deixassem levar Branca de Neve. Mas os 7 anões não queriam que o príncipe a levasse. Então o príncipe contou que se apaixonou por ela no momento que a viu. Ao ouvir essas palavras, os anões decidiram deixar o príncipe levar Branca de Neve. Em um ponto da jornada para casa, um de seus servos tropeçou e deu uma sacudida na Branca de Neve. A sacudida fez com que o pedaço de maçã que a Branca de Neve engoliu se soltasse da sua garganta. Ela abriu os olhos como se tivesse acordado de um sono profundo e perguntou confusa: Onde estou? O príncipe se aproximou e contou tudo o que havia acontecido. Você é a mais querida para mim do que qualquer outra coisa no mundo, e se você concordar em se casar comigo, iremos agora para o meu castelo e seremos felizes para sempre. Branca de Neve concordou alegremente em ser sua esposa. Juntos partiram para o castelo do rei, e eles fizeram um grande casamento, que contou com a presença de convidados de todo o mundo. A rainha, então, se aproximou do espelho e perguntou novamente: Espelho, espelho meu, será que existe alguém mais bela do que eu? Minha rainha, tu és tão bela quanto um dia ensolarado, mas a jovem princesa é a mais bela de todas. Ao ouvir isto, a rainha ficou tão assustada que não sabia o que fazer. Em seguida, ela entrou na sala do trono e reconheceu a Branca de Neve. Ela congelou de medo. Daquele dia em diante, a rainha ficou cada vez mais velha e, com o passar dos anos, ela se tornou tão feia, que não ousava mais olhar no espelho mágico. Enquanto isso, Branca de Neve viveu feliz para sempre com seu lindo príncipe. Se você gostou dessa historinha, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima historinha!